Nós agora podemos continuar na nossa comparação, dessa vez para entender um pouquinho mais a respeito do lucro presumido, porque a apuração do lucro real nós já fizemos. No lucro presumido, a formatação do cálculo do lucro é diferente. Então, vou botar aqui uma tabela para vocês poderem acompanhar. Essa tabela indica o seguinte, que ao invés de eu fazer receita menos despesas dedutíveis e encontrar o meu lucro real, eu jogo essa fórmula fora e no lucro presumido eu pego o total das minhas receitas, conforme o tipo de receita, e aplico um determinado percentual sobre essas receitas, que é um percentual de presunção de lucro. Por isso que o nome é lucro presumido. Presume-se que você teve aquele lucro independente do que os números da contabilidade mostraram. A tabela que você está vendo agora aqui é uma tabela resumida. Ela, na verdade, tem mais detalhes, existem outros percentuais de presunção. Esses dois que nós estamos usando aqui para o nosso exemplo são os dois mais comuns, que são o percentual existente no caso de venda de produtos, que corresponde a 8% da receita de venda, sem o IPI, então é só o valor das mercadorias, e o percentual correspondente à receita de prestação de serviços em geral, que corresponde a 32% do valor da receita de prestação de serviços. Existem determinados serviços que têm percentual diferenciado e também existem determinados produtos que têm percentual diferenciado, mas esses dois são os mais comuns. Você não precisa se preocupar, porque como contadores, nós sempre que te apresentarmos um estudo falando sobre tributação, nós vamos considerar essa variação. Mas esses dois são os principais números. Então, eu vou pegar, a partir da minha opção pelo lucro presumido, eu vou pegar o montante de receitas que eu tive e aplico esses percentuais. Antes de nós avançarmos, eu quero conversar um pouquinho com você aqui, para você já ir começando a construir o teu raciocínio de comparação entre um sistema e outro. Primeiro, eu quero ressaltar que, independente de você optar pelo lucro presumido ou pelo lucro real, a sua empresa está obrigada a manter a escrituração contábil e está obrigada a fazer a apuração de balanços. Então, o fato de você optar pelo lucro presumido, por exemplo, não torna a sua contabilidade mais simples, porque independente de apurar o lucro usando esse percentual, eu preciso fazer a escrituração contábil e demonstrar o lucro contábil, por uma exigência legal, não tributária. Outro comentário que eu quero fazer com você agora é o seguinte, aqui. Na medida em que a Receita Federal determina que as atividades de prestação de serviço terão um lucro de 32%, é fácil você deduzir que se o seu lucro de verdade, estou usando o nome de verdade para não chamar de lucro real, mas se o seu lucro verdadeiro, se a sua margem de lucro é maior do que 32%, o lucro presumido é um bom negócio. Digamos que no seu negócio, na prestação de serviço, você tem uma margem de 45% de lucro. Se você tem essa margem, é melhor optar pelo lucro presumido, porque você só pagará sobre 32% e não sobre aqueles 45%. Da mesma maneira, você pode raciocinar para as receitas de venda de produtos. Se você tem uma margem final na venda do produto superior a 8%, é interessante optar pelo lucro presumido, porque você pagará apenas o imposto sobre 8%. Agora, um raciocínio inverso também pode ser aplicado. Nem precisaria fazê-lo, mas vamos consolidar. Se você tem uma margem de lucro efetiva na prestação de serviços menor do que 32%, e se você tem uma margem de lucro efetiva na venda de mercadorias menor do que 8%, o lucro real é um grande negócio. Ao ponto de, se você tem prejuízos na sua empresa, ao invés de lucro, por alguma razão, você tem aí uma característica especial, você nem paga imposto de renda, porque você não teve lucro, e no lucro real, se você não teve lucro, não paga imposto de renda. Já no lucro presumido, independente de ter lucro ou não, mesmo que a contabilidade demonstre prejuízo, se você optou pelo lucro presumido, tem que pagar sobre esses percentuais que eu estou apresentando aí. Muito bem, podemos continuar então. Nós já sabemos quais são os percentuais de presunção de lucro, nós já estamos agora em condição de olhar um exemplo de cálculo do imposto de renda no lucro presumido. A próxima tabela que vocês vão ver, ela vai demonstrar os dados necessários para essa apuração. Eu vou usar dados semelhantes aos que nós usamos para o lucro real. Você vai ver aí, primeiro,
Nesse nosso exemplo, a receita de venda de produtos do mês foi de R$100 mil. A receita de prestação de serviços foi de R$50 mil e o total de receitas foi de R$150 mil. Como no lucro presumido não nos interessa o valor das despesas, eu vou direto para a apuração da presunção do lucro. O lucro presumido sobre a parcela de vendas de mercadorias, que conforme nós já vimos é de 8%, corresponde a R$8 mil, 8% de 100 mil. Já o lucro presumido, que vai incidir sobre a parcela da receita de prestação de serviços, vai corresponder a 32% de 50 mil reais, portanto, 16 mil reais. Eu somo a parcela de lucro presumido da venda de mercadorias, 8 mil, mais a parcela de lucro presumido na venda de serviços, 16 mil, e totalizo 24 mil de lucro presumido no período. Você vai perceber que o lucro presumido do período, então, ele é composto de uma soma das parcelas dos lucros presumidos de cada tipo de atividade que a sua empresa exerceu. Nós agora podemos partir para uma próxima tabela onde nós vamos apurar de fato o imposto a pagar. Como é que isso funciona? Você vai ver que nessa tabela eu estou demonstrando, primeiro, qual foi o lucro presumido do período? 24 mil reais. E aí, sobre ele, eu vou calcular o valor do imposto de renda devido, 15%. Quando eu calculo 15% de 24 mil, eu encontro um imposto de R$ 3.600. Resta lembrar também que há um adicional de 10% sobre a parcela do lucro que exceder a 20 mil reais. Como eu tive 24 mil reais de lucro, eu tenho 4 mil reais de excesso, sobre os quais eu pago 10% de adicional, ou seja, 400 reais. Somando R$ 3.600 de imposto de renda devido, mais R$ 400 de adicional do imposto de renda, eu encontro o meu imposto de renda a recolher no valor de R$ 4 mil. É claro, você já notou, nós montamos esse exemplo de uma maneira tal que o imposto devido no lucro real e no lucro presumido fosse igualzinho. Primeiro, quero lhe dizer que não é igual. Nós fizemos igual aqui para não induzi-lo a nenhuma conclusão. Eu não quis demonstrar a você um menor e outro maior. Por que isso? Porque essa análise é uma análise muito peculiar, individual de cada empresa. O impacto do lucro real na sua empresa e o impacto do lucro presumido na sua empresa não é igual ao impacto do lucro real e do lucro presumido na empresa de um colega seu, mesmo que essa empresa tenha a mesma atividade, esteja no mesmo local e até tenha receitas e volumes de vendas e prestação de serviços parecidos. Neste caso, cada um tem a sua análise para fazer. E a verdade que serve para um não pode servir para outro. Eu recomendo a você agora que reflita sobre tudo isso que nós conversamos. O seu contador vai apresentar para você um estudo periódico para você poder comparar um e outro. E quero lembrá-lo também de que nós aqui estamos analisando a questão do imposto de renda à pessoa jurídica, mas o lucro real também influencia na apuração do PIS, do COFINS e da contribuição social. Você vai encontrar na nossa videoteca outros vídeos que vão demonstrar a você qual é o impacto que ele traz também nessas outras coisas. Portanto, a análise não deve levar só em conta o impacto do lucro real ou do lucro presumido no imposto de renda, mas sim o impacto nesses 4 tributos, lucro presumido e lucro real, para fins de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Muito obrigado.